Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa boa, né? Que culto maravilhoso, estamos entre amigos, muita gente querida hoje aqui. Eu fico muito honrado, muito feliz e graças a Deus por isso, né? Nós estamos aí em um desafio e algo maravilhoso que nós estamos aprendendo dia após dia e nos propusemos, né, de sermos uma igreja acolhedora, pegar os princípios da igreja de Atos e ir para a prática. E aí o pastor também abraçou essa causa, que é sobre esses ensinos no domingo, e na segunda discutimos isso em casa. E está sendo maravilhoso, porque nós vemos Deus se revelando pela palavra, e cada testemunho, cada mensagem que Deus dá através da vida do irmão, não é? Por isso que nessa noite nós ficamos felizes de ter esse momento, que é o tempo da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Ruth. Nós já estudamos aí acerca de 4 princípios sobre o que é ter esse sentimento aí fora simplesmente da teoria, né? Nós precisamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que pratica o Evangelho, pegar esses princípios da igreja de Atos. Falamos sobre oração, a respeito do livro dos Salmos, falamos sobre a evangelização discipuladora, aprendendo com Jonas, falamos sobre também a liderança, né, de Neemias, também falamos sobre acerca do reino, a expansão do reino, implantação de igreja, sobre a vida ali de Timóteo, e agora nós vamos aqui meditar um pouco sobre compaixão e graça. A igreja precisa de oração, certo, irmãos? Nós vamos aprender e temos aprendido isso dia após dia. Uma igreja precisa também de ter uma evangelização discipuladora. É mais do que eu entregar um panfleto, é eu ser um verdadeiro discípulo de Cristo para alcançar outras vidas. E uma igreja também precisa expandir, falar acerca do reino, falar sobre implantação de igreja. E uma igreja também precisa formar líderes. E nessa noite nós queremos finalizar aqui esses 5 princípios falando acerca da compaixão e graça. E nada melhor do que falarmos acerca do livro de Ruth. E pode ficar tranquilo que tem um material muito bom. Você vai poder ler na sua casa, começando a princípio da palavra, né? Porque a palavra de Deus, por mais que os livros sejam ali caminhos bons para nós percorrermos, mas a nossa casa é a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia então, nós vamos ler aqui alguns versos do capítulo 1, do verso 1 ao 7. Depois nós vamos ler o capítulo 2, do verso 2 ao 6. Depois o 10, o 11 e o 12. Quero que os irmãos acompanhem bem atentamente aí a leitura, porque mais do que eu ministrar, eu falar aqui, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela falará ao teu coração. Diz assim o texto, está na NVI. Verso 1: Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com sua família e com seus 2 filhos por algum tempo na terra de Moabe. Verso 2: O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem vivido lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Agora nós vamos lá para o capítulo 2, do verso 2 ao 6, depois o verso 10, o 11 e o 12. Olha só o que diz o verso 2 do capítulo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo recolher as espigas que forem deixadas para trás para aquele que me permitir fazer. Vá, minha filha. Noemi respondeu. Verso 3:
Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, entrou casualmente, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Verso 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? O capataz respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Agora vamos para o verso 10. Verso 10. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos teus olhos, a ponto de importares comigo uma estrangeira? Olha só, irmãos, olha o verso 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. Verso 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Amém? Não é uma leitura linda, irmãos? Não é maravilhoso? Eu poderia ficar aqui só lendo o livro de Ruth, já estaria satisfeito já. E os irmãos aí pensando comigo como que é um Deus maravilhoso que trabalha com o seu povo, das suas formas. Parece uma novela, parece ali uma história de amor tão linda que a Bíblia conta, mas o interessante é que essa história, ela ocorre, como diz no primeiro verso, tempo dos juízes ali, era um tempo difícil. É como se nós olhássemos ali um paralelo do livro de Juízes com o livro de Ruth. Livro de Juízes, muita guerra, muita dissolação, cada hora tinha um juiz, um governador que Deus levantava ali, alguém para representar a Deus, mas também era um tempo de oscilação. Uma hora o povo obedecia esse juiz, depois esse juiz ali falecia, depois era um ciclo vicioso. Mas eu quero te chamar a tua atenção porque nós aqui nos propusemos a olhar para esse livro, a olhar para essa história de amor na Bíblia, onde que traz assim, faz-nos pensar esse livro de Ruth, estando ali inserido, naquele tempo de juízo, para nós refletirmos uma coisa, irmãos: compaixão e graça. Você sabe que tem um Deus que Ele se revela a nós com esses atributos de compaixão e graça? Isso é maravilhoso. E o que nós aprendemos? As Escrituras mostram que Deus age de formas improváveis com o seu povo. Você lembra lá no Egito? Como que foi para Deus tirar o povo ali do Egito? Deus teve que levantar um grande exército? Não. Deus levantou um homem de 80 anos para poder conduzir ali o povo. Deus age de maneiras improváveis. O povo estava ali oprimido, tinha um gigante afrontando o povo. O que Deus faz? Levanta um grande guerreiro? Não, Deus levanta um pastor de ovelhas, e esse pastor ali, ele mata aquele gigante, porque ele vai no nome do Senhor. Deus tem suas formas e maneiras improváveis de trabalhar, de realizar a sua compaixão, a sua graça no meio do seu povo. É o que o apóstolo Paulo diz, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E a mensagem central aqui do livro de Ruth refere-se à soberania e à bondade de Deus em transformar, olha só, tragédia de uma simples família em bênção para toda a nação judaica, através da conversão de uma mulher gentia e de um judeu muito bem, que compreendia muito bem as leis de Deus. Deus, ele demonstra misericórdia improvável. A história de Noemi reflete exatamente isso. Como eu falei, diante de uma idolatria, sofrimento, perdas irreparáveis, a família de Noemi foi alcançada de forma surpreendente pela misericórdia de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E nós precisamos compreender, como eu vou falar aqui sobre compaixão e graça. Quando você fala sobre compaixão, irmãos, é muito mais do que uma ação social. É sentir com o outro. É o sentimento acompanhado do desejo de participar, ajudando, diminuindo a dor,
é ser altruísta, querendo minimizar a infelicidade alheia. Se alguém olha e simplesmente fala, eu tenho pena dessa pessoa, não está exercendo compaixão. É mais do que pena, é mais do que uma ação social, é sentir o que o outro sente. Coração, alma, corpo. Nós temos, irmãos, o Espírito de Deus. Esse Deus, ele reflete, esse Deus, ele se revela a nós, refletindo a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia. E a graça? A graça é um favor concedido a alguém que não merece e que não tem como obter por seu esforço. Você tem esforço para obter essa graça de Deus? Se não fosse essa graça, irmão, nós não estaríamos aqui. Como já foi lido ali, no Evangelho de João, Deus, ele está no princípio, criando tudo, trazendo tudo de novo, refazendo o homem. Nós estamos como uma obra inacabada, mas esse Deus, por compaixão e graça, ele nos alcança, ele nos faz estar aqui nessa noite, não é porque somos melhores do que ninguém, não, é porque reconhecemos essa graça, esse favor imerecido. O que eu vou fazer, irmãos? Como que eu vou obter isso? Com esforço próprio? Eu não consigo. O fardo do pecado é muito grande. Por isso que existe um Deus que ele se revela nesse livro, nessa história de amor, para trazer mais do que uma reflexão nessa noite, para trazer uma certeza no teu coração. Existe um Deus que se revela através da sua palavra. Você não está sozinho nisso. Esse sentimento, essa compaixão que vem no teu coração vem de Deus. Como exercê-la isso? Quando nós começamos a ler esse livro ele narra que nos dias de juízo, os juízes eram homens levantados por Deus, E esse é um tempo de instabilidade política, irmãos. A opressão econômica, a corrupção moral, a apostasia religiosa. O povo está entregue a si mesmo. Quando nós olhamos isso, até nos assustamos. Porque lá em Juízes 21 e 25, diz que naqueles dias não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que achava reto. Imagine isso. Cada um fazia o que achava reto, o que acha bom. O que eu quero fazer, eu faço. Se destruía, Imagina o caos que estava ali. O povo estava sem liderança. E sem liderança, sem referencial. Embora não possamos afirmar categoricamente, que período dos juízes foi esse episódio aqui que narra o livro de Ruth, falando dessa fome. Provavelmente foi ali quando os midianitas invadiram, destruíram ali a terra. Está lá em Juízes 6, do verso 1 ao verso 6. Só que a Bíblia que narra, Ruth, vai narrando, e o escritor aqui, muitos dizem que é Samuel, por esse tempo, por essa época, por esse contexto todo ali, de reis, de Davi, sendo ali contextualizado após Ruth, e na época de juízes, existe um homem ali que, ele praticamente, Elimeleque, ele tem mais fé na sorte do que em Deus. Em Moabe ali, ele foi para uma terra estrangeira, uma terra que era inimiga de Israel. Noemi estava numa situação pior que aquela que ela enfrentava em Israel. Por quê? Porque ela estava em abandono. As decisões de Elimeleque terminam por piorar o que já estava ruim, pondo numa situação não apenas de dificuldade econômica, mas de abandono. Elimeleque, ele morre, os seus filhos casaram com mulheres moabitas. Não era permitido segundo a lei. Mas lembre-se, nós estamos falando sobre o quê? Compaixão e... Dá para fazer melhor? Estamos falando sobre o quê, irmãos? Compaixão e... Graça. Isso. Então, sem julgamentos. É um homem teimoso, é um homem que sai sem a direção de Deus, sai da casa do pão, que é Belém. Olha quantas contradições tem a Bíblia, Às vezes, sempre quando eu olho para o texto da Bíblia, eu vou logo nessas contradições, assim, ironias, na verdade. Porque ele sai de Belém, casa de pão, Elimeleque ali, sendo alguém ali do povo de Israel. Porque assim, irmão, se Deus está disciplinando o povo, se está acontecendo alguma coisa, a gente sempre aprende que é melhor confiar em Deus. Não é bom sair, E ele saiu e ficou numa situação pior ali. Então, quando esse homem morre, deixa ali Noemi com as suas duas filhas, e os seus dois filhos, E esses dois filhos, eles casam com duas mulheres moabitas que não são ali de Israel. E depois de 10 anos, o que pode ter acontecido em 10 anos? Depois de 10 anos que eles estavam ali, morreram também Malom e Quilion. Olha para você ver a ironia. A Bíblia sempre narra e coloca os nomes como algo ali que aconteceu na vida, e o nome desses dois filhos sempre arremete ali a alguma fraqueza, alguma doença. Depois de 10 anos naquele lugar, eles morrem. Noemi ficou sem seus dois filhos e sem seu marido. Você entende a narrativa aqui que vai começando? Ele não está assim preocupado em falar simplesmente de uma história de heróis e vilões.
Porque se a gente for colocar aqui heróis e vilões, quem seria o vilão dessa história de Noemi, de Ruth, né? E tem Noemi, tem Ruth, tem Boaz. O vilão seria Deus, irmãos? Não, ele está falando aqui e narrando acontecimentos da vida, do dia a dia, que pode acontecer fatalidades. Nós aprendemos hoje aqui na escola bíblica sobre milagres. E uma das maiores questões aqui foi que Deus ele pode operar milagres, Deus ele pode realizar. Nós oramos por um milagre, mas às vezes precisamos enxergar com a ótica de Deus, com os olhos, a lente do Evangelho. Porque se eu não estou vendo a cura, eu estou vendo o cuidado, eu estou vendo o amparo. Deus ele está se manifestando, né, irmãos? Deus ele está agindo. Então nesse tempo aqui de tragédia, Noemi soube aqui que em Moabe, que o Senhor veio com auxílio ao seu povo, dando alimento, e decidiu voltar com as suas noras. Só que o verso 7 e o verso 8 sugere o texto. Olha só, irmãos, verso 7 e verso 8. Eu vou correr aqui um pouco, porque é muita coisa, mas eu vou tentar sintetizar. Eu falei, pastor, o senhor devia pregar esses 5 domingos sobre esse tema, né? Consegue sintetizar bem aqui. Então está sendo um desafio. Vai orando por mim aí, amém? Amém. O verso 7 e 8 sugere que o texto aqui, o texto que no caminho rumo à terra de Judá, Noemi diz a elas retornarem, né? E o que eu vejo aqui? Eu vejo a solidariedade de Orfa. Porque às vezes a gente olha e fala, aquela mulher ali, se por um lado Ruth foi leal, Orfa ali abandonou a viuvinha ali, né? Olha, que mulher. Então a gente julga só de olhar para o texto, mas se a gente analisar, você vê que ela percorreu um pouco, o texto sugere isso. E no verso 8 e 9, olha só, Noemi, porém, parece tentar encobrir a sua desobediência. Porque se voltasse a Belém sozinha, ninguém ficaria sabendo que a sua família havia transgredido a lei de Moisés. Estão entendendo? Porque assim, é uma família que saiu em desobediência, foi para uma terra inimiga, passou 10 anos e houve tragédia. Depois dessa tragédia, ela ouviu falar que Deus abençoou o seu povo. Só que para ela voltar com 2 mulheres ali de terras estrangeiras, inimigas do povo de Israel, não sugere o texto? Não dá a gente pensar que, parece que ela falou, não, minha filha, fique. Eu sei que houve choro, irmãos, eu sei que é uma situação de tragédia, mas também sugere o texto aqui, que parece que ela queria encobrir isso. Imagine como que ela deveria se explicar. Mas eu louvo a Deus, porque os planos de Deus, a compaixão, o amor, eles sempre superabundam, irmãos. A graça, ela sobrepuja tudo, irmãos. Porque se por um lado tem uma mulher ali, que em vez de ter arrependimento, o coração contrito, tem um coração amargo e querendo afastar as pessoas, Deus levanta Ruth. Fala, eu vou ser leal a você, eu não vou te largar, eu vou me converter a esse Deus. Que coisa maravilhosa, né? E aí nós vemos aqui que acontece uma série de coincidências, que na verdade você não vê muito o nome de Deus ali no livro, né? Poucas vezes é falado, mas não são coincidências, né? Deus leva Ruth a conhecer Boaz, um homem rico, proprietário de terras, plantações, ainda solteiro apesar da idade. Boaz casa-se com Ruth, tendo como bisneto a união, né, o grande rei Davi. Vamos para a aplicação do texto? A gente lê bastante versículo, eu quero que os irmãos aqui meditem comigo, e se faltar alguma coisa, você está convidado na segunda-feira para meditar com a gente, viu? Lá não é uma aula, lá não é uma pregação, não. Lá é simplesmente a gente sentar na casa do nosso irmão e falar, irmão, o que o texto falou no teu coração? Você já vivenciou isso? Porque uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é o texto falar de dentro para fora. Isso é maravilhoso. Primeira aplicação que eu vejo aqui, irmãos, no verso 1 até o verso 6. Deus, ele é soberano, mas também ele é um Deus de compaixão. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque assim, Ruth apresenta Deus aqui, né, como soberano, tanto para disciplinar como para abençoar em situações de crise naturais. Só que se você prestar atenção, aquele povo, ele vivia ali sobre a lei. Era um povo ali que era guiado por Deus, por mais que era nos tempos de juízes. E esse Deus, ele fez leis. E desses 10 mandamentos ele inclui preocupação com os menos favorecidos. É a compaixão de Deus. Isso não é natural, irmãos, nosso não. Deus, ele antemão, ele já via isso, a nossa ruindade mesmo, né? Nós se deixássemos, para você ver, o ano do jubileu é citado lá em Levítico, ele impedia a compra e a venda de posses de terra, né? E assim o empobrecimento de algumas famílias, concentração de renda com
na mão que outras. Por exemplo, se tem uma família pobre, tem ali uma lei. No caso aqui de Ruth, ela volta para adquirir as suas terras. Existe ali a lei do remidor. Existe ali havia também a lei da remissão. Sempre quando alguém está em necessidade, Deus falou: se eu deixar só por conta de vocês, a terra vai ser sempre de vocês. Eles não vão nem mais vender essa terra, porque vocês já compraram. E a pessoa que está passando necessidade está querendo ela de volta. Vocês não vão, o coração de vocês é ruim. Ainda mais falando de dinheiro, falando de posse, falando de herança, de bênção. Deus faz esse negócio aqui, irmãos. Não é um Deus maravilhoso? Você está vendo a compaixão de Deus? Então Deus se revelou para essas mulheres. Não é à toa que Noemi falou: eu vou voltar, porque se Deus está dando comida lá, eu tenho alguma coisa lá. Eu tenho uma terra, por mais que seja vendida, pode Deus também me favorecer nesse sentido. Por quê? Porque a lei, irmãos, por isso que é bom a gente ler, entender. Se está difícil, o que a palavra de Deus diz? Quais são as promessas? Se a porta se fechou, se a ação judicial chegou, existe um Deus que trabalha, existe algo, um favor de Deus, um favor dos céus, em favor daquele que crê, aquele que confia. Deus, Ele é soberano, Ele usa das mais diversas circunstâncias deste mundo caído para cumprir os seus propósitos. Problemas e sofrimentos são inevitáveis, mas Deus está no controle. O livro começa com Noemi em sofrimento, mas a história é concluída numa situação totalmente diferente. Olha só a teologia de Noemi sobre a soberania de Deus. Pode colocar aí, Mateus, capítulo 2, verso 20. Vamos ler, só para vocês verem aqui. A gente está falando sobre soberania e compaixão de Deus. Olha só. Então Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela acrescentou ainda, olha só: aquele homem é nosso parente próximo e um dos nossos resgatadores. Irmãos, Deus é soberano. O que Noemi está falando aqui? Foi o Senhor que parou a fome, foi o Senhor que vinculou Ruth a Noemi com amor, foi o Senhor que preservou Boaz para Ruth. A luz do amor de Deus finalmente rompeu, brilhantemente, suficientemente para Noemi ver. E ela viu o que? O Senhor é bom, por trás de uma providência, por trás de sempre uma situação ruim, por trás de uma face carrancuda, sempre existe um Deus sorridente. Que expressão maravilhosa. Deus é soberano e Ele é um Deus de compaixão. Porque Deus é um Deus de compaixão, o seu amor, Ele não é um amor tribal, mas é um amor universal. Deus prometeu através de Abraão abençoar todas as famílias da terra. Foi isso? E o amor de Deus não tem fronteiras, Ele inclui todos aqueles que Cristo verteu o seu sangue. O livro de Jonas e o livro de Ruth, eles atuam como se fossem trechos de João 3,16. Por quê? Deus amou. Vocês sabem. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Eu gosto de desafiar a mim mesmo e a igreja quando eu estou ministrando, irmãos, porque a palavra de Deus, ela fala tanto com a gente. A gente está falando de um Deus de compaixão, de graça, um Deus que criou leis e parece que ali estabeleceu um povo, para cuidar das suas leis, para ser um modelo. Só que aparece uma moabita na história, aparece aqui um povo estrangeiro, aparece o livro de Ruth junto com Esther. São os dois únicos livros da Bíblia que falam sobre mulher. E Deus, Ele não é um Deus tribal. Deus, Ele é um Deus universal, com esse amor grande. Paulo fala que o amor dele é tão profundo, tão largo, tão amplo. Não tem como medir esse amor de Deus. Aí eu te pergunto, será que a gente está exercendo essa compaixão e graça, olhando para esse Deus? Ou será que a gente ainda está no nosso mundo tribal, na nossa congregação, eu e mais eu? Eu, pai e não sei nem como falar, Mas a gente vê aqui que Deus, Ele se expressa aqui através de Ruth dessa forma. E o livro de Jonas e Ruth atua dessa forma, para nos lembrar que esse Deus não é um Deus tribal. Esse Deus é um Deus de compaixão, de graça. Ele é soberano, Ele atua ali, Ele tem o controle, Ele não sumiu nada, não saiu nada do controle de Deus. Ele está no controle e Noemi vê isso. Por isso que se a gente olhar a vida na lente do Evangelho, a gente também vai enxergar essas coisas. Eu sei que é um momento de tragédia, que é um momento terrível,
mas essa mulher, ela viu que foi Deus que parou a fome, foi Deus que uniu ali a sua nora, foi Deus, irmãos, porque o amor, ele sempre vai superabundar aonde há tragédia, aonde há compaixão. Segunda coisa que eu aprendo aqui, já está lá no capítulo 2, do verso 2 ao 6 que nós lemos. A compaixão, ela é feita por pessoas, irmãos, não adianta. A gente falou que existe um Deus, e esse Deus, ele não desce na terra para falar assim, olha, eu vou ajudar esse povo, mas depois você ajude ele, tá? Não, nós vemos aqui, como eu falei, não foi uma história simplesmente para a gente lamentar e escrever um roteiro de filme. Não, foi uma história para falar que as consequências, as desobediências, a vida, o roteiro da vida, ele é assim. Mas também, quando nós nos rendemos à vontade e à obediência de Deus, nós somos guiados por essa vontade. Nós entendemos que há esperança, nós entendemos que há um Deus que Ele atua com a sua soberania, com a sua compaixão, né? E a compaixão de Deus, ela é feita por pessoas. Não se pode confundir compaixão e ação social, como eu falei, ou solidariedade. Compaixão é sentir o que o outro sente, a tragédia pessoal que ele enfrenta, com um desejo sincero de amenizar o seu sofrimento. Você já viu quantas tragédias aconteceram? E quantas igrejas abriram as portas para acolher? Seja quem tem passado necessidades aí, com enchentes, com tantas situações. Esse é o nosso dever. É isso que nós somos cristãos, não somos? E o que é cristão? É um pequeno Cristo. O que Cristo fez? Então, não é possível, irmãos. Olha só, escute bem essa frase. É possível até doar sem amar, mas é impossível amar sem se doar. Por quê? Porque eu estou falando aqui de um Deus que Ele atua com compaixão, com graça e misericórdia, mas Ele nos lembra que a compaixão também é feita por pessoas. Boaz ali era um homem rico, ele aparece na história. Ele era um homem ali também, provavelmente bem temente a Deus, ele conhecia as leis. Ele viu ali que existia uma moabita andando pelas suas terras. E até vai narrando aqui como nós lemos. Parece que é algo, uma coincidência. Ela começa ali a pegar espigas, vai num campo, vai numa região e cai justamente ali. Não é a mão de Deus? Mas o que basta se for só a mão de Deus ali para guiar, se não tem um coração ensinável, um coração ali que enxerga essa provisão de Deus? Irmãos, às vezes nós somos vedados pelo nosso orgulho, pelas nossas vaidades bobas e tolas. Mas quando nós nos rendemos, nós sabemos que é possível sim doar sem amar, mas é impossível eu amar sem se doar. Por quê? Porque a palavra de Deus revela um Deus que por amor, Ele entregou a sua vida por amor àqueles que nele confiam. Que Deus é esse, irmãos, que nos faz enxergar isso e nos desafia para isso. Que nessa noite você sai desafiado, cada tópico, cada palavra é um desafio, é para mexer com a tua alma. Porque Deus age no mundo através de pessoas, como usou Ruth para abençoar Noemi, Boaz para abençoar ambas, né? É uma das lições que ficam mais evidentes quando nós estudamos Ruth, que Deus usa pessoas para exercer seus planos de compaixão. Porque é fácil a gente falar, né? Eu lembro que a gente passou por situações aí de pandemia e tantas outras, e você vê muitas coisas, você opina sobre tudo, mas quando a situação está próximo de nós, precisa ter uma atitude. Por isso que amor é mais do que falar, é uma atitude em prol do outro, em prol daquilo que nós acreditamos. E quantas vezes, irmãos, nós não abrimos a igreja em época de pandemia, né? Na verdade, abri para live, mas naquela live surgiu um propósito de abençoar a vida, de arrecadar a cesta básica. Quantas igrejas no meio da enchente abrigou pessoas? Situações adversas existem. Às vezes eu vejo o caos e essas situações é para provar justamente se nós estamos confiando nesse evangelho da graça. Pessoas como Ruth que cumprem suas promessas não apenas por fidelidade, mas por compaixão. Pessoas como Boaz, que obedece os mandamentos de compaixão e vai além do amor. Sem amor, irmãos, não há conhecimento verdadeiro de Deus. A gente falou aqui que existia um homem, parece que ele conhecia Deus, sim ou não? Você viu lá o texto? É porque eu não quero ler de novo, mas depois você lê em casa. Ele chega, ele vê lá os campos, ele observa, ele vê lá uma jovenzinha, né? Aparentemente ali, provavelmente algo diferente, era formosa provavelmente. E aí ele pergunta, né? O que essa mulher faz aqui? E ele sauda. Você viu a saudação dele? Não é uma saudação bonita? A paz seja contigo? Parece que é um patrão que serve a Deus, né? Mas sem amor, irmãos, não há conhecimento verdadeiro de Deus. Quer
quer saber que uma pessoa ela serve a Deus, seja no serviço, seja onde que ela for, ela tem que exalar amor e compaixão. Ela tem que exalar esse sentimento um pelo outro, um sentimento humano. Deus nos faz humano também. Sem amor não há conhecimento verdadeiro de Deus, não é zelo pela doutrina, liturgia ou metodologia, não, é amor. Sem amor eu minto ao dizer que conheço a Deus. O amor, ele desafia. O teólogo, não é quanto eu sei sobre Deus, mas quanto isso me aproxima dos meus irmãos. Se isso está me aproximando, irmãos, é o amor de Deus, é a teologia de Deus, é a teologia que Noemi falou ali. Noemi falou, eu sei que Deus veio com provisão para matar a fome, mas para unir pessoas diferentes, distintas, uma da outra. Por quê? Porque nessa união eu vejo Deus. Eu vejo Deus na igreja, irmão, pessoas diferentes. A multiforme graça de Deus, ela está agindo nos nossos corações. A vida só é vida quando há entrega. Tudo que fazemos com espírito de entrega nos aquece. Tudo que fazemos para preservar nosso direito nos esfria. Imagine se fosse preservar o direito ali, se fosse já atuar ali com uma situação mais ríspida. Um homem rico, vendo ali uma moabita, um estrangeiro, uma viúva, pegando ali, mendigando nos campos dele, que é um campo de Israel, uma terra fértil. É um lugar onde existe um só Deus. Mas não, nós falamos aqui, eu quero que você guarde bem isso. A vida só é vida quando há entrega. Tudo que fazemos com o espírito de entrega nos aquece. Tudo que fazemos para preservar o nosso direito nos esfria. Não é o nosso direito, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Porque ela me impulsiona. Ela me impulsiona a ser melhor. Ela me impulsiona a olhar com um olhar de misericórdia, seja para quem for. Porque às vezes eu quero atribuir aquilo que eu gosto, aquilo que eu valorizo no outro, mas que no nome de Jesus nós enxergamos o coração do outro mais do que a face, mais do que ele tem, mais do que ele é. Não, ele é um filho de Deus também, porque às vezes nós afastamos irmãos e Deus une filhos. E eu sei que nessa noite nós somos filhos de um mesmo Pai, e ele tem um propósito profundo conosco. Moabita vivia mendigando, e o amor e compaixão transforma a pessoa, e a pessoa transformada transforma o mundo com o evangelho no coração. Isso não é só uma frase de impacto, não. Uma pessoa que tem o evangelho no coração e ela é transformada, ela pode transformar o mundo. Nós vemos um Paulo transformando o tempo dele. Nós vemos essa moça que não foi simplesmente uma guerreira, não foi simplesmente ali uma profetisa. Ela foi mãe e obediente, mas mudou a história. Ela mudou o roteiro ali, irmãos. Quando expressamos a nossa compaixão e graça, nos colocamos diante da possibilidade de experimentar resultados assim tão grandiosos. Todos os que exerceram compaixão em Ruth foram beneficiados de volta. Tá vendo? Uma situação para você se motivar aqui a exercer a compaixão e a graça. Ruth, ela abdica do seu futuro para cuidar da sua sogra. E termina não apenas construindo uma família, mas também faz um ambiente de amor e prosperidade. Boaz vive a generosidade no seu cotidiano e por agir da forma desinteressada termina marcando seu nome na história da nação. Agora escute só, a virtude ela nunca fica sem recompensa. Quem semeia, ainda que em lágrimas, colhe seus frutos com alegria. Quem semeia com fartura, com abundância faz sua colheita. Se a recompensa não for recebida aqui na terra, irmãos, tenha certeza que ela será lá no céu. Há uma recompensa de nós. Façamos o bem enquanto há tempo. Paulo diz lá em Gálatas, faça o bem, invista nisso enquanto há tempo, que ao seu tempo você vai ver o resultado. E o que não é melhor fazer o bem, investir se não for em pessoas, irmãos? Invista em pessoas. Quem sabe o que Deus pode fazer através dela. Ruth não foi nenhuma guerreira, como eu falei, mas foi mãe e entrou na descendência do Messias. Aleluia. Você iria investir numa moabita, olhando essa história? Você iria investir numa mulher viúva, mendigando no campo de um homem próspero, rico, que conhecia das leis. Mas por conhecer as leis, porque às vezes a gente olha assim, por conhecer as leis, a soberania de Deus, parece que nos exime de exercer compaixão. Eu conheço a lei, ela voltou em desobediência, é um povo estrangeiro. Eu não vou mexer eu não vou fazer nada, porque é Deus que está tratando, não é assim que a gente fala? É Deus que está disciplinando ali, Vamos para a terceira coisa aqui, irmãos, senão não tem como. Lá no verso 10, 11, vamos ler de novo? Capítulo 2, do verso 10, 11 e 12. Aleluia.
Ela inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto de importunares comigo, uma estrangeira? Ruth falando para Boaz. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que não conhecia antes. Agora esse verso 12 ele é maravilhoso, olha só. Boaz respondeu, né? Não, agora, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O que eu vejo aqui para nós finalizarmos, irmãos? A terceira coisa aqui que esse texto nos ensina: santidade e compaixão, irmãos, elas andam juntas. Santidade e compaixão andam juntas. Eu vejo o Evangelho nesse texto. Essa é a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus ele tem piedade de qualquer pessoa que se humilha como Ruth e se refugia sob suas asas. Jesus ele disse lá em Mateus 23:37, olha só: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Tudo que os fariseus tinham que fazer, irmãos, era se refugiar sobre as asas de Jesus, para parar de se justificar, parar de confiar em si mesmo, parar de gloriar de si mesmo, mas eles não quiseram. Aí Jesus ele vai mais além ainda. Olha o que diz Mateus 23:23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual que era? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Ruth não era modelo nenhum para eles. Quando eu vejo isso, eu vejo o Evangelho nesse texto, e eu vejo que a santidade e a compaixão, ela tem que andar juntas. Se eu estou falando que Deus ele me santifica, ele me purifica, para quê, irmãos? Para que os utensílios eram ali santificados na época do tabernáculo? Para que havia toda aquele ritual religioso? Era tudo para que a presença de Deus se manifestasse e para cada vez mais o povo se identificasse com esse Deus. E um dos atributos de Deus que revela a nós não é simplesmente a santidade, a compaixão e a graça. Elas têm que caminhar junto. Se eu falo que eu sou justo, se eu falo que eu tenho a lei comigo, como aquele povo diz, né? Eu tenho que exercer a compaixão, eu tenho que exercer a misericórdia. E é interessante porque eles não demonstraram nenhum espanto com a graça. Não sejamos como fariseus, sejamos como Ruth. Na verdade nós já somos, né? Porque nós somos enxertados na oliveira. Quem aqui é judeu aqui? Não tem nenhum judeu aqui, né? Então nós somos, irmãos, alcançados por essa graça, por essa misericórdia, né? Deus não é nenhum empregado olhando para os seus funcionários, não. Ele procura pessoas que vão se refugiar debaixo das suas graças, das suas asas. Ele está procurando pessoas que deixaram pai, mãe, pátria ou qualquer outra coisa para poder, né, que possa impedir uma vida de amor, para estar ali, ó, nas suas asas, as asas de Jesus. Por isso que Tiago ele diz no capítulo 4, versículo 27, que há uma responsabilidade nossa, que Deus considera uma omissão um pecado, né? A omissão um pecado, ou seja, não fazer o certo geralmente é permitir que o errado seja feito, ou que um problema continue. Falar que conhece a lei, falar que é santo e não ter compaixão, a santidade, a lei, os preceitos, o princípio que nós estamos tentando praticar aqui, estamos perseguindo, ele tem que andar junto com a compaixão e graça. Por isso que esse homem, Boaz, ele olha ali Ruth e ele fala: minha filha, você veio se refugiar no lugar certo, né? Porque é sobre as asas do nosso Deus. É pessoas piedosas, é pessoas que sabem da fragilidade, que sabem que os acontecimentos da vida podem vir. O roteiro da vida é cruel, irmãos, mas existe um Deus que ele não nos larga, ele não nos abandona. Por mais que se sentiram ali, quem sabe, abandonadas, mas volte para a sua terra. Que nós sejamos como Noemi, irmãos. Noemi ouviu uma boa notícia falando que Belém, casa de pão, tem pão novamente e correu. Mas nós hoje, nós podemos também ouvir essa boa notícia. Em Jesus, ele é o nosso pão da vida. Corramos para ele. Que não sejamos impedidos por essas vaidades, por essa santidade que nos divide, não. Mas aonde há santidade, há comunhão e compaixão de Deus. Aleluia.
Sabe o que é o mais interessante? Porque João, ele diz, lá em 1 João 4:8, ele fala que onde há omissão há falta de amor. E a essência da fé, ela é o amor. E há um paralelo muito forte aqui de Ruth com a parábola do bom samaritano. Jesus mostrou que o meu próximo, quem que é? É principalmente aquele que eu me aproximo, não é isso? Agora imagine, uma moabita, alguém que a sociedade, a religião despreza, alguém ali que se fosse nos dias de hoje, meu Deus do céu, até é difícil a gente falar. Eu lembro, pastor, que uma vez, e ainda bem que isso foi lá bem, numa terra distante, sabe? Se fazer uma coisa dessa aqui para uns bairros mais nobres, eu acho que não daria certo. Eu chamei um pregador, um amigo nosso, doido, e eu falei, rapaz, vamos lá ministrar. Ele falou, eu estou com um trabalho assim, para trazer um despertamento na igreja. Eu falei, que trabalho é esse? Não, eu vou lá, eu vou me disfarçar de um mendigo, vou entrar para ver como estão os seus obreiros, na recepção, como que estão me recepcionando. E aí depois, quando for na hora da mensagem, você me chama. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu entrei nessa? Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí o homem chega, irmãos. Ele não se disfarçou, ele incorporou ali um mendigo mesmo. Entrou de tudo que é gente que você possa imaginar ali, né? Fedido, tudo que é gente. Né? E aí ele foi sentar, o obreiro já queria, né? Falou, não, meu amigo, o que você quer aqui? Pera, senta no último banco, quietinho, sentou do lado dele. E aí quando foi na hora da mensagem, qual que é o espanto? Quem que ia trazer a mensagem? Então, irmãos, é como eu falei, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ela age de maneiras improváveis. É muito improvável isso, não é? Como que Deus, ele manifesta sua bondade lá na terra de Belém, na casa de pão, que não tinha pão, e depois ele usa uma moabita, porque, como eu falei para os irmãos aqui, Noemi, será que Noemi queria ser vista com Ruth, irmãos? Uma moabita viúva em Belém de Judá. Ela passou 10 anos, houve tragédia, ela foi por desobediência. Aí quando chegou lá, né, conheceu essas duas noras, mas são moabitas. Uma falou que não ia, parece que ela nem insistiu. Não, então tudo bem, já não vai mesmo, beleza. Agora a outra falou, eu vou contigo. E ainda, não só vou contigo, mas eu vou me converter. Sabe por que eu falo isso? Porque na lei, lá em Números 10:29, olha o que Moisés ele falou. Moisés disse a Obade, filho de um medianita, Reuel, sogro de Moisés. Olha o que Moisés disse. Dá para pôr? Põe aí Números 10:29. Eu vou ler aqui enquanto o nosso irmão coloca ali, para ganhar tempo. Ele diz assim, acho que é rápido, né? Dá para esperar? Isso, olha lá, vamos ler junto, ó. Moisés, tá? Olha só, ele está falando aqui, ó. Moisés diz a Obade, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos seguindo para um lugar a respeito do qual o Senhor disse, eu a darei a vocês. Venham conosco e trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Não tem como olhar para esse texto e pensar que Noemi queria distância daquelas mulheres. Assim como Moisés falou, não, se a terra de Israel é uma terra boa, eu quero que vocês vão comigo, mesmo que vocês são estrangeiros. Lá tem um Deus, e se vocês se converterem esse Deus, Ele vai atuar poderosamente na vida de vocês. Irmãos, Ele não quis afastar, Ele chamou. Noemi ali, por isso que eu falo, foi impelida ali, Ruth com lealdade, com algo divino. Por isso que eu falo que às vezes Deus tem que colocar pessoas no nosso caminho, porque nós não enxergamos, nós queremos nos afastar, não é do nosso meio religioso. É uma pessoa que pode trazer problema, é uma pessoa que pode trazer complicação. Mas se essa pessoa é a pessoa que Deus quer trazer a solução, irmãos. Oh, aleluia. A razão que leva alguém a necessitar da nossa compaixão não pode influenciar a nossa decisão em exercer compaixão. Mas quer que eu fale mais claramente para você? Escute só. Não podemos julgar antes de ajudar. O nosso amor não pode ser limitado por nossa opinião sobre o outro. Se a opinião daquela mulher, se aquilo que ela achasse, se a vergonha que ela passou, para ela voltar sozinha, uma viúva, e ela afastasse aquelas mulheres, não sei o que seria ali, irmãos. Mas como eu falei, Deus ele está na história. A gente aprendeu aqui que existe um Deus soberano e um Deus de compaixão, mas também um Deus que exerce a sua compaixão através de pessoas. Não negligencie a compaixão, aquilo que Deus colocou no seu coração, porque você não sabe com quem que você pode estar falando, com quem que você pode estar abordando. Por isso que nós pregamos aqui, seja para 1, 10 pessoas, 15, 20. Existe algo de Deus e poderoso. É quando Deus faz algo no coração do homem, que transforma esse homem, que ele pode transformar uma nação. Eu creio nesse poder do Evangelho, irmãos. Eu creio nisso.
Deus é um Deus soberano, é um Deus de compaixão. A compaixão é feita por pessoas. Santidade e compaixão andem juntas. Então, no nome de Jesus, é uma rápida palavra ao teu coração, que você leia esse texto, que você medite nesse texto, mas que você saia daqui nessa noite pensando nessas três coisas. Deus, Ele é soberano. Eu não sei a tragédia que você passou na tua vida, mas Ele é soberano. Mas Ele também é o Deus de compaixão. Deixou leis, deixou estatutos ali, porque se fosse para o coração do homem, não tinha ano do jubileu, não tinha remissão ali, o remidor, né? Não teria compaixão. Deus, que se apresenta como um Deus soberano, também é um Deus de compaixão. A segunda coisa para você guardar no seu coração: a compaixão, ela é feita por pessoas. Não espere Deus fazer aquilo que eu e você tem que fazer. Nós precisamos acolher, nós precisamos investir em vidas, em pessoas, em situações desafiadoras, que desafiam a nossa fé, que desafiam os nossos preconceitos, irmãos. Por que eu exerço compaixão e misericórdia? Não é porque eu simplesmente quero uma recompensa de Deus, não. É porque é aquele que foi muito perdoado, irmãos. Aquele que foi muito perdoado, ele age com misericórdia, ele age com perdão. Que igreja é essa que nós estamos vivenciando aí, irmãos? Que olha para o outro, mas olha o que pode obter do outro. Quando nós aprendemos aqui que graça é um favor que eu não posso obter, mas vem de Deus. E quando vem de Deus, é uma alegria tão imensa, é uma alegria tão grande, que eu quero compartilhar com o outro, eu quero falar para o outro. Aleluia. Santidade e compaixão andando juntas. Não sejamos como os fariseus, mas sejamos como Ruth, o bom samaritano. Oh, irmãos, esses dias o pastor passou um vídeo lá pra gente no grupo, a gente comentou vários dias sobre esse vídeo. Um jovem tocando um louvor, querendo fazer um evangelismo noturno, né, pastor? Aí atrás dele veio um drag queen, um homem afetivo, voltando da balada, e começou ali a zoar, a falar: ô, vai aí, ó, canta, vamos lá. E esse jovem, ele não agiu com religiosidade e preconceito. Ele olhou sem nem saber o que fazer, começou a tocar e cantar com ele. E depois viu que ele acabou o repertório dele, falou: vamos cantar agora, deixa eu cantar uma música de Deus agora para você. Se não tiver simpatia, irmão, se não tiver essa compaixão, nossa santidade não vale de nada. Santidade tem que andar de mãos dadas com compaixão, porque esse Deus, ele se revelou através de uma vida moabita, de uma mulher ali moabita, para transformar toda a história de Israel. É lindo isso, é poderoso demais. Isso está acessível a mim e a você. Por isso que o nosso objetivo aqui é entrar em casas. Eu sei que às vezes você olha assim e fala: meu familiar ali, ele está desviado, ele não vai voltar para Jesus. Mas no nome de Jesus, creia na compaixão de Deus. Se às vezes você tem perdido a fé no outro, eu falo para você, como nós aprendemos aqui, é possível até dar sem amar, mas é impossível amar sem doar. Esse Deus, ele amou tanto a gente que deu o seu filho, o seu melhor. E às vezes nós não conseguimos dar esse melhor para o outro. O que é o melhor para o outro? O pastor pregou aqui domingo passado, você vê que está entrelaçado esses princípios, irmãos. É para a gente matutar isso aqui todo dia, se possível. Glória a Deus.